Estamos no estádio do Algarve, o centro operacional da Baja TT do Olé, a segunda prova do Campeonato de Portugal de todo o terreno AM48. Depois de Beja, palco do arranque da temporada de 2021, o plantel do TT Nacional viajou até ao sul do país para encontrar uma prova diferente da que correram nas planícies alentejanas. 2 setores seletivos com cerca de 150 km e muito calor. Principalmente dentro dos carros, que não tinham ar-condicionado e obrigaram os pilotos a guiar por zonas estreitas, bastante trabalhosas e com os habitáculos a chegarem aos 60 graus. Não temos ar-condicionado, que avariou e estava muito calor. Mais de resto, estivemos a correr bem. Se tivéssemos ar-condicionado, penso que conseguíamos estar um bocadinho melhor, mas estamos assim tão felizes. Mas no prólogo de 6 km que abriu as hostilidades desta prova, organizada pelo Clube Automóvel do Algarve, no início do primeiro dos 2 dias, o calor ainda não fazia das suas. Nuno Madeira conseguiu pela primeira vez na carreira ser o mais rápido e na escolha da ordem de partida para o primeiro setor seletivo arriscou e preferiu ser o líder da caravana. Mas tudo tinha uma explicação. Isto é um sonho que eu realizei, nunca tinha feito o primeiro lugar no prólogo, é a minha primeira vez, portanto estou aqui no meio dos tubarões e sempre sonhei assim na frente. Se calhar não é a melhor decisão, é um bocadinho emocional, mas eu prefiro pagar esse preço e ser feliz e experimentar uma vez ir à frente. É um desafio também para o Filipe, navegarmos à frente. É uma decisão, logo no final veremos, a corrida é muito longa, também não estou preocupado com isso. João Ramos foi o segundo mais rápido no prólogo, mas a Toyota Hilux, alugada a Paulo Rui Ferreira, não estava bem. Problemas com a caixa de direção e a falta de travões condicionaram o andamento do piloto Salvador Caetano, que se viu privado do seu novo carro por não ter sido possível recuperá-lo a tempo do acidente na primeira prova em Beja. Relegado para o terceiro lugar na escolha da ordem de partida para o primeiro setor seletivo, Ramos conseguiu sair do parque de assistência sem penalizar, depois de um excelente trabalho da equipa de mecânicos para mudarem a caixa de direção da Hilux e sangrarem os travões. O segundo a partir foi Tiago Reis. O vencedor da primeira prova do ano foi terceiro no prólogo e, tal como em Beja, também tinha apostado em ser o primeiro na estrada. Mas Nuno Madeira roubou-lhe essa preferência. Nuno Matos esteve muito bem e foi o quarto mais rápido, mas acabou por ser o oitavo a arrancar para esta segunda prova do ano. André Amaral conseguiu ainda ser o quinto no prólogo, depois de ter perdido alguns segundos ao falhar a travagem para uma curva, onde foi obrigado a engrenar a marcha atrás na picante. Neste grupo dos 10 mais rápidos do prólogo, e com direito a escolher o lugar de partida, uma cara nova. Daniel Alonso veio de Espanha, das Astúrias, para descobrir o todo o terreno com o Ford Proto da equipa de Pedro Dias da Silva, depois de uma longa carreira nos rallies espanhóis, onde chegou a ser campeão por mais de uma vez. Me gusta mucho la tierra, corro habitualmente con un Fiesta en España, un Fiesta Rally 2, entonces quería ver la experiencia y de momento muy contento con el equipo y con Pedro y con todo. Medir o pulso ao todo o terreno através da competição nacional tem uma explicação. Si todo terreno me gusta, comprar un coche nuevo completamente para correr el año que viene el campeonato portugués y el campeonato español. Depende de la sensación y de la experiencia que tenga nesta carreira. Por agora, as atenções de Daniel Alonso estão viradas para o Campeonato da Europa de Rallies Históricos, competição que lidera com o Ford Sierra Cosworth. Entre as ausências mais notadas depois da primeira prova do ano estiveram Alexandre Franco e Eldar Oliveira. Mas após o prólogo, também Alejandro Martins disse adeus à Baja. O piloto do Mini ainda terminou o prólogo na 9ª posição, mas uma saída de pista nos últimos metros da especial deixaram-no debilitado fisicamente e o abandono foi inevitável. O troféu UMM apareceu em 1989. Quem é que o ganhou? Francisco Esperto. Qual a marca dos carros que os primeiros portugueses utilizaram no Dakar? O MM. Só há um piloto português que foi campeão nacional de velocidade, rallies e TT. Quem foi? Santinho Mendes. Em 1999, Carlos Sousa foi campeão nacional com o Mitsubishi Pajero. Quantos cavalos tinha o V6 3.5? Não sei que era agora são os T2, portanto era um carro de série, acho que foi a primeira vez e única talvez que um campeão nacional ganhou com um carro de série. Quantos cavalos tinha? Não sei, 200? Mais 100. Para a primeira infração, desvio do percurso ou atalho no roadbook. Isso não me importa saber porque a gente fazemos tudo certinho, direitinho. Não sei, 15 segundos ou qualquer coisa assim. É 15, mas é minutos. Ok.
Em que ano se realizou em Portugal a primeira prova internacional de TT? Internacional. Epá. Então, Porto Alegre, mas a primeira foi a Baja Rally Maratona Finicisa, não foi internacional. Portanto, não sei. 93? 89. Aberto o apetite com o prólogo, as 38 equipas presentes na Baja TT de Lolé saíram do Parque Fechado, no estádio do Algarve, em direção de Salir, de onde arrancaram para os primeiros 150 km de prova. Um setor seletivo muito trabalhoso nos primeiros 30 km, a fazerem logo estragos na caravana. Tiago Reis foi um dos que sentiu as agruras da prova algarvia nesta zona da prova, ao ver a transmissão traseira da Toyota Hilux ceder, deixando-a somente com tração nas rodas dianteiras. Entramos na corrida bem, íamos com o intuito de fazer uma boa corrida. Infelizmente, ao quilómetro 26 partimos uma transmissão traseira e que nos levou até que tentar só trazer o carro até ao fim para ver se conseguimos amanhã continuar, para ir atrás de angariar o máximo de pontos possíveis a pensar no campeonato. Depois, foi Nuno Matos a desistir no primeiro dia do rally. Uma repetição do que aconteceu na primeira prova em Beja, mas desta vez, tudo por causa do seletor da caixa de velocidades que cedeu. Este ano as coisas não nos estão a sair bem, não correu bem a primeira prova, hoje também não correu bem. Nas corridas tudo pode acontecer, mas o carro já está impecável e amanhã vamos em Super Rally e se percebermos que conseguimos fazer ultrapassagens, vamos tentar fazer o setor, porque preciso também de fazer quilómetros. Um problema com a caixa de velocidades na Ford Ranger obrigou também Nuno Madeira a encostar à boxe. Arranque de temporada difícil depois da desistência em Beja, na primeira prova. Isto é o todo terreno, não é? Se nós pensarmos, o João Ramos não acabou nenhuma delas, o Alejandro não acabou nenhuma delas, são os principais candidatos. O Tiago, na segunda prova, ou na prova de Beja, teve um problema que terminou sem tração à frente. Hoje está com problemas de embreagem. Isto é o campeonato melhor do mundo, o ritmo é muito alto e, portanto, estas coisas acontecem. Nós acabamos por querer sempre andar mais, mas eu sinto satisfeito porque hoje tinha ritmo para ganhar seguramente. João Ramos foi outro dos candidatos ao lugar do pódio, com muito para se queixar deste primeiro setor seletivo. Ao contrário dos adversários, conseguiu terminar o dia na 12ª posição, mas já a mais de 24 minutos do primeiro. Um dia difícil e, obviamente, com muito para contar. Começámos no prólogo, chegamos aqui com problemas na direção assistida, afinal depois do prólogo. Fizeram um excelente trabalho, foram rápidos, só não conseguiram trocar a bomba dos travões e fui para esta classificativa só com travagem atrás, sem travagem à frente. Mesmo assim conseguiram fazer um excelente trabalho e cheguei lá à classificativa sem penalizar. E numa zona bastante íngreme a descer, não consigo travar a tempo, exatamente por só ter travões atrás. Tenho uma ligeira saída de estrada que fica ali numa vala, nada de especial, mas o carro não sai de lá. Foi o André Amaral que me tirou de lá, tenho que lhe agradecer, espetacular. Ao tirar, depois também estávamos com a roda furada. O hidráulico não funcionou, tivemos que tirá-lo com um macaco ponto normal, tudo isto sempre a perder tempo. Depois foi continuando a andar na prova, até que tivemos outro furo, por isso era tentar recuperar, andar para trás, recuperar, e sempre com uma condicionante muito forte, que era os travões. Com tudo isto, foi com grande surpresa que se assistiu ao regresso de Alexandre Ré ao parque de assistência no final do primeiro dia de prova, como líder da Baja TT de Lolé. Em parte é surpresa, porque nós viemos bastante cuidadosos, íamos deixar para amanhã, íamos ver o que é que ia acontecer. Eu estava com curiosidade de saber como é que o carro se comportava aqui embaixo no Algarve, que é uma das corridas que eu mais gosto. E era o que eu dizia, o carro é bastante ágil para a parte deste percurso, apesar de ter o handicap de velocidade de ponta, não dá mais de 130, norma FIA. De algum modo de surpresa, sim, porque viemos efetivamente com algum cuidado, não demos nenhum toque em lado nenhum, viemos muito certinhos. A explicação para tão bom desempenho era simples. Alexandre Ré conduz um SSV de 50 mil euros com uma relação peso-potência de 6,2 kg por cavalo, enquanto os carros de T1 são melhores neste aspecto, 5,2 kg por cavalo, e podem custar quase 10 vezes mais. Mas esta Baja, e provavelmente a de Castelo Branco, são propícias à agilidade destes pequenos carros da categoria T4 do TT Nacional.
Na segunda posição, ao final do primeiro dia, o espanhol Luís Recuenco. Segunda prova em Portugal e uma vez mais um bom desempenho com o Mini da X-Ride. Mas desta vez, tudo mais complicado. La verdad es que es muy cansado porque es un tramo muy revirado, de velocidades cortas, muy estrecho, mucha piedra, bajar, subir. Bueno, la verdad es que son muchos kilómetros, tienes que estar muy en forma. Mucho cambio, mucho freno, es continuamente estar cambiando, continuamente estar frenando, continuamente lomba, izquierda, todo sin visibilidad. Bueno, la verdad es que es muy complicado, el tramo es muy complicado. Sem a prometida nova motorização na Ford Ranger, por falta de tempo para as necessárias adaptações, André Amaral chegou ao final do primeiro dia na terceira posição, mas os objetivos eram mais ambiciosos. Tivemos na frente a corrida durante algum tempo, éramos o primeiro carro em pista, mas depois pronto, aconteceu aquilo que acontece a muitos pilotos, não é? Um furo que nos fez atrasar um pouco de tempo. Também fizemos uma paragem para ajudar o João, que estava numa relanceira, conseguimos tirá-lo. E nisso tudo perdemos algum tempo, mas de qualquer maneira a prova está muito dura e o lugar da frente está a ser muito bem disputado. Na categoria T2, a oposição esperada a Georgino Pedroso continua a não se fazer notar e o piloto da Isuzu D-Max foi o melhor colocado no final do primeiro dia, ainda por cima com um navegador de luxo, o campeão nacional de 2004, Rui Sousa, a dar mais instruções do que apenas falar das curvas. Primeira coisa, é uma grande honra. Para mim é um agradecimento enorme ao Rui. Isto foi um desafio meu, foi eu que lhe pedi para ele vir. Ele aceitou, pronto, ele disse, sim senhora, vamos, e divertimos. Hoje ele foi um navegador espetacular, ele conseguiu, por isso é um herói, é um campeão. É um campeão tanto ao volante e agora acho que é um campeão ao lado com o papel na mão. Mas se dentro do habitáculo tudo corria pelo melhor, do lado de fora a Isuzu continua a consumir pneus de uma forma anormal. Isto é os pneus que nós usávamos o ano passado. E este ano desgasta muito o pneu derrete completamente e é o mesmo, é Michelin, é o pneu Michelin, mas há aqui qualquer coisa com os pneus que este ano os pneus que vieram não aguentam. Na categoria T3, outra boa surpresa, David Spranger, ao colocar o Can-Am SSV na quinta posição da geral. O troféu UMM apareceu em 1989. Quem o venceu? Foi o Francisco Esperto. Qual a marca dos carros que os primeiros portugueses utilizaram no Dakar? Foi os UMMs. Olha, só há um piloto português que foi campeão nacional de velocidade, rallies e TT. Quem foi? Rallies, TT e velocidade. Vou só uma coisa. O Sousa também não fez velocidade nem nada. Foi o Madeira, não é? Santinho Mendes também. Em 1999, o Carlos Sousa foi campeão nacional com o Mitsubishi Pajero. Quantos cavalos tinha um motor V6 3.5? Tinha 280, à volta de 280 cavalos. Boa memória, perto de 300. Qual a penalização para a primeira infração, desvio do percurso ou atalho, no roadbook? Qual a primeira infração? A penalização para a primeira infração. Pá, como eu não faço esses desvios, nem sei. Porque eu tento sempre fazer a pista. Em que ano se realizou em Portugal a primeira prova internacional de TT? O 500 foi a primeira. Sabes que eu, como já fiz tanta coisa, uma pessoa nunca já perdi a conta, mas eu acho que o 500 na altura ainda não era, quando eu entrei, ainda não era internacional. Depois é que passou para a FIA, que foi, acho que foi em 99. Quase, 89. Para o segundo dia da Baja TT de Lolé estavam reservados pouco mais de 140 km, com metade do percurso a ser igual ao do dia anterior. Alexandre Ré partiu na frente e por lá andou sempre sem problemas até final, para regressar ao pódio do estádio do Algarve
como brilhante vencedor da prova. Um triunfo inédito, pois nunca ninguém tinha conseguido impor um Can-Am da classe T4, limitado em termos de velocidade máxima a 130 km por hora, aos mais rápidos protótipos da categoria T1. O carro portou-se lindamente, também tivemos nas zonas mais complicadas, tivemos bastante cuidado porque havia zonas complicadas, nas zonas que não eram tão complicadas forçámos o ritmo e chegámos aqui com uma vantagem interessante. A dúvida agora é saber se Alexandre Rey conseguirá repetir esta proeza. Eu acho que qualquer uma delas, desde que não tenha grandes retões em que seja preciso velocidade de ponta, porque este carro está limitado a 130 km por hora. Mas como tudo é preciso sorte, é preciso sabê-lo conduzir, qualquer um dos carros. O que é certo é que o carro chegou, ganhou ontem, ganhou hoje, aliás ganhou ontem e hoje confirmou que ganhou ontem. Luís Requenco voltou a dar boa conta de si. Arrancou em segundo para o derradeiro dia de prova, tentou ir buscar o primeiro lugar, mas depois de vários sustos e um furo, onde perdeu 4 minutos, acabou por baixar o ritmo para conquistar novo segundo lugar, tal como na primeira prova. E os elogios para os adversários portugueses não se fizeram rogados. Empezado el año muy bien, tanto en Arantejanos como aquí, como en Lulé. Y bueno, muy bien, la verdad es que muy bien y creo que hay un nivel de pilotos muy exigente, muy capaz y bueno, la verdad es que estoy muy contento con estar ahí. Em terceiro, André Amaral. Depois do quinto lugar em Beja, o pódio tão desejado. Depois de um segundo dia de prova onde não faltou um susto, quando a direção do Ford Ranger avariou e virar para a direita se tornou num exercício difícil, quando ainda faltavam 120 km para o final. Hoje não tínhamos muito a fazer porque tivemos problemas logo no início com a direção, da bomba de direção, em que nos deixava realmente conduzir à vontade. Tivemos muitos percalços, tivemos que parar 3 vezes, mas acabámos por tentar segurar o terceiro lugar que conseguimos e assim o campeonato fica animado. Conseguimos um quinto e agora um terceiro, já é bom, vamos esperar para a próxima. Na quarta posição, César Sequeira. Arrancou em quarto e terminou em quarto. Um bom resultado depois da desistência na primeira prova e um susto também nesta. A 36 km do final, quando a caixa de velocidades do Mini cedeu. A felicidade era grande, mas... Tenho noção que estamos em quarto porque alguns dos pilotos primeiros desistirem, porque a gente tem que ter essa noção, mas estou muito contente no lugar onde estou. O quinto lugar foi para o vencedor da primeira prova do ano, Tiago Reis. O piloto da Toyota Hilux não teve uma prova nada fácil desta vez. 2 furos atrasaram a progressão num traçado exigente e estreito. Mas fica o gesto nobre de parar para ajudar um adversário e a prova de que o desportivismo impera no TT. Ainda ontem vinha lento, deixei passar todos os concorrentes que me alcançaram, porque acho que deve ser assim que devemos fazer. Hoje tinha um adversário e amigo no meio da pista atravessado, que também não podia passar e ele precisava da minha ajuda e eu senti-me na obrigação de o fazer. Acho que é um dever de todos nós pilotos, que é por motivos de segurança de nós todos, por isso acho que isso tem de ser mesmo feito. Por isso todo terreno é assim mesmo, por isso acho que devemos ter uma interajuda entre todos, para assim é que se pode fazer corridas, porque senão no meio do mato, no meio do nada, não ter quem nos ajude é muito difícil. Apesar da prova ter tido um sabor agridoce, a verdade é que Tiago Reis continua a liderar o campeonato. Sem pretensões por agora a lutar pelo título, mas a sorrir com o 6º lugar obtido em Lolé estava Edgar Condenso, que ao contrário dos adversários, não teve problemas que o atormentassem ao longo de toda a prova. E melhor do que recuperar de 26º no prólogo onde furou, era difícil. O jovem Francisco Barreto correu em casa e com um navegador experiente como Carlos Silva, terminou num brilhante 7º lugar. Na categoria T8, reservada aos carros mais antigos, Ricardo Nascimento quebrou o enguiço de 3 desistências seguidas e à quarta foi de vez. Levou o BMW X5 à vitória na classe. Foi duríssima a prova e pelos concorrentes que estão a chegar vê-se que tiveram bastantes azares, mas nós conseguimos superar os obstáculos todos e chegámos aqui à frente.
Michael Brown teve de novo a vitória à vista nos T8, como sucedeu na primeira prova, mas um furo e uma saída de estrada impediram de chegar ao final. Quem saiu também de estrada a apenas 10 km do final da prova foi João Ramos. O piloto da Toyota Caetano Racing partiu de 12º e estava consecutivamente a ser muito rápido. Preparava-se mesmo para ganhar o segundo setor e subir ao 7º lugar da geral, quando ficou sem pneus e caiu para uma ribanceira de onde saiu apenas ao final do dia. Intocável esteve uma vez mais Jorginho Pedroso, ao vencer pela segunda vez consecutiva entre os T2. Melhor início de campeonato era impossível. Quanto à concorrência, parece ainda estar longe do esperado. Eles têm tido alguns problemas mecânicos também, têm tido alguma coisa, mas eles estão a andar bem, tanto qualquer um deles. O João hoje ficou a 30 segundos no setor, o Simão teve problemas ontem, não sei o que se passou, mas o Joel também está a andar muito bem, qualquer um deles estão aí, ainda estão a ganhar ritmo. Segunda prova do Campeonato de Portugal de todo o terreno AM48 e o comentário já habitual do campeão nacional de 2004, Rui Sousa. Continuamos a ter um campeonato e muito forte. As equipas continuam grandes apostas nas suas montadas e aqui assistimos exatamente a isso, uma prova diferente, uma prova muito técnica, onde os SSVs acabaram por mostrar realmente a sua capacidade. O Alexandre Reg acabou por ganhar a corrida, é um carro com muita maniabilidade, um carro muito leve e aqui mostrou realmente ser eficaz. O campeonato continua ao rubro, os vencedores da prova anterior tiveram problemas aqui, tiveram de deixar tudo em aberto. Penso que o campeonato irá ser bem disputado, bem emotivo e espero que o público venha mais vezes e que passe a pandemia para podermos ter o público também a acompanhar. O troféu UMM apareceu em 1989. Quem o venceu? Eu sei essa. Carlos Sousa? É Carlos, mas não é Sousa. Carlos Almeida, os gêmeos. Eu sei quem era. Qual a marca dos carros que os primeiros portugueses utilizaram no Dakar? Portar ou MM? Portar, vou dizer Portar que é mentira. O MM. Só há um piloto português que foi campeão nacional de velocidade, ralis e ITT. Quem foi? ITT? Campeão nacional de velocidade. Francisco Esperto? Santinho Mendes. Em 1999, agora sim, o Carlos Sousa foi campeão nacional com o Mitsubishi Pajero. Quantos cavalos tinha um motor V6 3.5? Sei lá, é o 280? Ora, qual a penalização para a primeira infração, desvio de percurso ou atalho, no roadbook? Primeira infração... eu é que estive a tratar disso. 2 minutos. 15 minutos? Sabe que eu não atalho. Em que ano se realizou em Portugal a primeira prova internacional de TT? Internacional 90. Falhaste por 89. Estou com azar. Concluída a Baja TT de Lolé, com os maiores encómios por parte de todos os pilotos no que diz respeito ao roadbook e traçado, divertido e desafiante, ao velho estilo das provas de todo terreno, foi a altura de saber como a autarquia viu esta prova organizada pelo Clube Automóvel do Algarve. Lolé habituou os aficionados, os adeptos desta modalidade desportiva a ser parte do calendário importante no país e naturalmente que é sempre importante, mas nesta circunstância particular de desconfinamento da economia, ter um acontecimento desportivo que traz esta movimentação toda, eu diria que este acontecimento desportivo, esta Baja, é duplamente importante. Quanto ao Campeonato de Portugal todo o terreno AM48, agora é tempo de uma pausa para o regresso em meados de setembro,
com a Baja BP Ultimate Portugal Cross Country, a realizar pelo ACP na zona de Grândola.